Olá, pessoal. Nós estamos com a professora Roberta Mendonça. Ela é doutoranda em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Direitos Humanos, Educação e Ressocialização pela Universidade Cândido Mendes, graduada em Direito pelo Centro Universitário do Vale do Ipojuca, professora do curso de Direito do Centro Universitário do Rio de São Francisco, membro associada da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, coordenadora do Grupo de Estudo Maria Lugones, coordenadora do projeto de extensão Encontros, ciclos de debates entre Direito, Diversidade e Sociedade, pela Unirios, pesquisadora do Grupo de Direito, Pragmatismos e Filosofia, pela UERJ, pesquisadora do Grupo de Pesquisas, Movimentos Sociais, Educação e Diversidade na América Latina, pela UFPE, pesquisadora do GPense, Grupo de Pesquisa sobre Contemporaneidade, Subjetividades e Novas Epistemologias, pela UPE, e coeditora da seção de revistas Debates Insubmissos, pela UFPE. Além disso, é extensionista do Observatório dos Movimentos Sociais na América Latina e possui interesse nas áreas de direitos humanos, migrações, gênero, sexualidades, produção de subjetividades e pós-estruturalismo. Professora Roberta, se faltou alguma coisa, a senhora pode complementar, pode começar. Boa tarde, gente. Não, ainda não faltou nada. Muito obrigada pela apresentação que você fez, né? Dito tudo isso que você falou, né, dentre tantas coisas que eu fiz e faço na academia, a que eu mais me orgulho dentre todas elas é de ter sido a primeira orientanda do professor Fernando, né, que é o nosso isso. Ele é o nosso mentor, né? Como eu costumo dizer, Fernando, ele não é só o meu orientador das minhas pesquisas, ele é meu orientador de vida. E antes da gente começar, de fato, né, a nossa imersão aqui na escrita acadêmica, eu queria dizer a vocês que há alguns anos atrás, quando eu conheci o professor Fernando, e que eu comecei a participar de seleções, né, mestrado e doutorado, a gente sempre conversava, né, de Fernando, a gente precisa patentear esse método de aprendizagem que me levou e levou tantos alunos seus a ingressar nas pós-graduações, né? E esse projeto dele a gente precisa, né? E aí eu me coloco também como aluna sempre, a gente precisa, como é que me fugiu a palavra agora, mas levar em consideração esses projetos de inserção de outras pessoas para esses cursos, né? Que nos levam aí à pós-graduação. Então, esse momento que a gente vai partilhar aqui, espero que vocês aproveitem ao longo da nossa conversa, né? Espero que não fique só uma exposição, mas ao longo da nossa conversa, se vocês tiverem dúvidas, pode me interromper para que a gente possa conversar, porque de fato a tarde de hoje é para ajudar vocês, né? Aí no que for possível, para que vocês comecem a pensar e a perceber essa escrita de vocês para as propostas de projeto de vocês, tá? Então, a tarde de hoje, né, como devo escrever tópicos comuns ao projeto de pesquisa em ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Eu pensei, para a nossa conversa de hoje à tarde, dividi-la em dois momentos, né, para a gente pensar inicialmente na gramática desse texto, dessas propostas de vocês, e posteriormente como essa estruturação do texto ela pode ocorrer, né? A ideia aqui, gente, aí me colocando também nesse caminho, a nossa escrita acadêmica, ela não é algo que vai surgir da noite para o dia, né? Então, depende muito de como caminha a nossa pesquisa, né? Do que vocês pretendem aí pensar como objeto de pesquisa de vocês. Ela é muito mais um exercício do que fazer uma leitura de um texto e amanhã, já encontrei a minha escrita, vou escrever, minha escrita acadêmica é perfeita. Não, é um caminho que a gente vai percorrendo. E essa escrita, ela pode mudar de acordo com o objeto de pesquisa de vocês, né? E aí, a título de exemplo, me colocando nesse espaço também, a minha escrita do mestrado, ela é totalmente diferente da escrita que eu me proponho a fazer agora no doutorado. A minha escrita no mestrado, que foi sobre violações de direitos humanos de mulheres refugiadas nos países em que elas eram recebidas, ela é uma escrita que eu posso, como é que eu posso dizer a vocês? Ela não é uma escrita tão subjetiva quanto a escrita que eu quero fazer agora no doutorado, porque uma coisa é você discutir sobre violações de direitos, percebam, e outra coisa é você discutir sobre produção de subjetividades. Então, a minha escrita agora, eu ainda estou construindo,
porque a nossa forma de escrita, ela nos acompanha, acredito eu e penso, né, a partir do momento que a gente começa a escrever. Então, é muito difícil de se desvincular de algumas ideias que a gente tem como sendo basilares para as nossas pesquisas, para mudar a estrutura e, de fato, alcançar uma pesquisa científica e aí encontrar a nossa forma de escrever. Então, pensando em 2 momentos, a gente vai pensar na nossa gramática e depois em como fazer a estruturação do nosso texto, pensando aí nas seleções, tá? Então, quando a gente for falar da gramática, nós vamos falar dos jargões, pronomes possessivos, superlativos, adjetivos, generalizações e acusações. Na estruturação do texto, a gente vai discutir sobre citações, parágrafos, sinônimos, e ao longo desse caminho da nossa tarde, algumas dicas aí vão surgindo para a gente pensar, inclusive, na entrevista, né, que é o caminho aí que a gente percorre até chegar na nossa aprovação. Uma primeira dica que eu dou a vocês é com relação aos termos técnicos que toda a área da ciência tem. Né? Toda a área do conhecimento tem ali os seus termos técnicos e os seus jargões. Não é que vocês não possam se utilizar desses jargões ou desses termos técnicos dentro da escrita de vocês. Muitas vezes a gente precisa, uma vez que é uma escrita científica, né? Então, em alguns momentos, a nossa escrita vai trazer a necessidade de que esses termos técnicos apareçam. Mas eles devem ser utilizados com medida, porque muitas vezes a linguagem técnica torna a nossa escrita muito truncada. O que seria essa escrita muito truncada? É uma escrita muito engessada, que você não consegue perceber, né? E aí você, leitor, não consegue perceber o que o autor ou a autora quis dizer quando da escrita desse texto. Então, tenham cuidado na hora que vocês forem utilizar esses termos técnicos, que a gente chama também de jargões, para que vocês não tornem a escrita de vocês muito engessada, certo? Utilizem eles quando realmente forem necessários para a escrita. Então, o que seria quando realmente for necessário? Quando você apresentar um conceito, e aí o autor já trouxer no conceito esse jargão, né, esse termo técnico. Ou então, quando você quiser explicar alguma técnica, aí esse jargão se torna imprescindível, utilize. Quando não, opte sempre pelo sinônimo, tá certo? Porque a utilização desse termo técnico não garante relevância da sua pesquisa científica. Hoje, felizmente, a gente tem caminhado, né, nos cursos de pós-graduação para a ideia de que o meu texto ele tem que ser acessível. A minha pesquisa, ela não pode ficar nos muros da universidade. Eu estou produzindo conhecimento para alguém. Se eu estou produzindo esse conhecimento para mim, eu não consigo pensar, por exemplo, na justificativa social da minha pesquisa. A ideia é que essa pesquisa ela saia dos muros da universidade. Então, o movimento que tem se visto nesses programas de pós-graduação é de que a relevância da sua pesquisa não está atrelada ao uso de termos técnicos, e sim ao que você produz enquanto pesquisador ou pesquisadora, certo? Então, nas seleções, esses jargões muitas vezes acabam atrapalhando vocês e não contribuindo quando vocês fazem a defesa da proposta de vocês ali no momento da entrevista, ou então, antes mesmo, a depender de como o edital ele é feito, existem editais onde a parte do projeto se coloca antes da entrevista. Então, percebam, se o avaliador vai fazer apenas a leitura do seu projeto, naquele momento você não tem como se defender, você não tem como conversar com ele para dizer o que você de fato queria apresentar. Então, o uso desses termos nesse momento pode muito mais atrapalhar você na seleção do que fazer com que você passe para a etapa seguinte, tá? E por que também evitar o uso desses termos técnicos? Imaginem vocês fazer a leitura de 2 páginas, onde eu tenho muitos termos técnicos. Parece que você está lendo um relatório. E a pesquisa científica não é um relatório. A pesquisa científica é produção de conhecimento, né? E aí eu acredito, eu vi que Débora está aí, e aí Débora eu conheci na graduação, não sei se tem mais alguém aí no campo do direito. Se você utiliza muitos termos técnicos no campo do direito, na pesquisa científica, fica parecendo que você está lendo uma peça processual e não fazendo a leitura de uma pesquisa acadêmica.
Ou então, imagine também que tem alguém aí da área de educação. Vai parecer que você está lendo um relatório que vai ser entregue ao Estado, e não uma pesquisa que vai se dar no campo da produção de conhecimento científico na área da educação. Então, a primeira dica, já para a gente iniciar, cuidado com os termos técnicos e os jargões que vocês se utilizem, que vocês não venham a utilizar, né, ao longo da pesquisa de vocês. Seu anjo, nosso primeiro anjo, Débora, foi Fernando Cardoso. Aí depois vieram os outros anjinhos atrás dele. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, percebam. A priori, é necessário refletir acerca de inúmeras violações de direitos vivenciadas por mulheres em situação de refúgio. Eu preciso colocar esse a priori, que é um termo que a gente usa muito no campo do direito? Não. Percebam que se eu começar a minha escrita, é necessário refletir acerca das inúmeras violações, eu atinjo a mesma ideia e já retiro essa ideia do a priori. Uma outra coisa que o pessoal do direito adora escrever são termos em latim. Não precisa, gente. Todo mundo vai compreender o que vocês querem escrever se vocês retirarem esses jargões, né? A ideia do modus operandi é um outro termo que a gente encontra muito nos textos de campo do direito. Também não precisa. Data vênia, né, com a devida licença. Não. A ideia é que a nossa pesquisa, ela tem uma leitura, né? Porque a gente tem que se preocupar em dois momentos nessa escrita, né? No momento em que a gente escreve, mas também quem vai fazer a leitura do nosso trabalho. Então, no momento em que eu estou escrevendo, se eu retiro os jargões, a minha escrita, ela fica muito mais fluida e ela fica muito mais limpa. Para quem lê esse texto, consegue absorver todas as ideias que eu quero colocar ali e fica um texto acessível sem perder a sua característica de ser uma pesquisa científica. Então, um texto que é carregado de jargões, provavelmente a leitura dele vai ser vinculada, vai estar atrelada a pessoas que também compactuam, né, que foram formados naquela área do conhecimento. E não, a nossa pesquisa ela tem que perpassar pelos mais diversos campos aí de áreas, né, do conhecimento. Então, podem retirar esses jargões, vocês não vão estar perdendo a característica de uma pesquisa científica em momento algum, pelo contrário, vocês vão estar ganhando quando da leitura desses textos de vocês e aí nas seleções que vocês se propuserem a fazer. Outros jargões que são utilizados, e aí eu pesquisei, né, na área da educação, que quando na época do meu mestrado, né, eu ficava lá em Direito, também ia para a área de educação, justamente para que a minha escrita não ficasse tão atrelada à escrita que eu aprendi a fazer na área do campo do Direito, né? Então, eu sempre buscava ali outras possibilidades de escrita e essas outras possibilidades eu encontrei no campo da educação. Então, a ideia do aprendizado cooperativo se usa muito na área de educação, núcleo comum, quebras de cérebro. Percebam que não é todo mundo que vai entender o que é uma quebra de cérebro. Então, essa pesquisa já ficaria restrita mais a quem discute sobre a educação. Então, se eu tiro esses jargões, de forma alguma eu vou ser penalizada ou penalizado quando das seleções que eu venha a fazer. Pronomes possessivos. Esse é um dos, né? A gente vai ver muitos problemas e depois soluções, né? Porque a gente não vai trabalhar só com problemas hoje à tarde. Mas os pronomes possessivos, eles são um dos problemas que a gente tem. Porque como a ideia do pronome possessivo é indicar posse, eles devem ser evitados na escrita acadêmica. E aí, além disso, né, além de evitar o uso desses pronomes possessivos, existe uma discussão na academia que é o seguinte. Imaginem, as minhas ideias caminham para... E aí você pode ser questionado, como assim as suas ideias? Você está se propondo aqui a ser um pesquisador, a participar do nosso programa. Essas ideias não são construídas apenas por você. E os autores que você está utilizando para citar, eles também não contribuíram com a sua escrita, com essa reflexão? Então, para evitar essa perguntinha, para evitar esse momento na hora da escrita de vocês, não é interessante que vocês utilizem pronomes possessivos, tá? Então, nós refletimos, ou então escreve de maneira impessoal, né? Refletiu-se acerca, tá? Então, esses pronomes possessivos
dentro de propostas de pesquisa, eles devem ser evitados. É possível que quando da aprovação de vocês, o orientador, a orientadora diga, não, escreva ali utilizando a primeira pessoa, ok, aí vocês podem lançar a mão desses pronomes. Não sendo o caso, né, uma vez que a gente ainda está passando aí pela fase inicial, que é a parte dessas propostas, sempre que possível, evitem a utilização desses pronomes possessivos. Tá? Porque eles vão indicar que é uma pesquisa apenas sua, quando na verdade você vem ali junto com uma série de autoras e autores que vão caminhar com você para que você apresente as suas propostas. Então, vocês também não vão estar perdendo aí nenhum momento na escrita de vocês. E gerúndios. Gerúndios era um recurso que eu utilizava muito na minha escrita, muito. E eu acreditava que estava arrasando, né? Compreendendo, construindo. E aí, para mim, dava a ideia de que não, agora o meu texto ele tem uma característica de ser uma produção científica, mas não. Depois de um tempo, eu comecei a revisitar esses textos. E eu fazendo a leitura desses textos, gente, parece que eu nunca estava construindo uma ideia. Aquilo que eu estava escrevendo, eu mesma não acreditava naquilo. Porque o gerúndio, ele dá a ideia de uma continuidade, né? Percebam, agora à tarde nós estamos construindo conhecimento. Então, isso é uma continuidade. Na pesquisa acadêmica, essa construção, ela não é tão interessante, porque ao final você precisa apresentar alguma coisa. Claro que não é necessariamente uma resposta fechada, porque a depender do que você esteja pesquisando, você não vai encontrar uma resposta. Mas ao final, você tem algum produto, você tem algum resultado para apresentar, nem que seja a possibilidade de outros caminhos. Se eu tenho muitos gerúndios na minha escrita acadêmica, isso faz com que, primeiro, quem está lendo compreenda que o pesquisador, a pesquisadora, não conseguiu caminhar para chegar a um objetivo, então ele ainda está construindo, e aí percebam, mais um gerúndio, ele ainda está construindo, e isso causa dúvida na hora da leitura. Isso confunde o leitor, porque imagine você fazer a leitura de um texto que está cheio de gerúndios, ao final você quer buscar alguma resposta e você não consegue perceber nem o caminho que essa pessoa conseguiu construir para chegar no que ela acredita que apresentou a você. Então, o gerúndio, ele causa na escrita acadêmica o que a gente chama de ambiguidade, que é a dúvida, a confusão no leitor. E os textos que a gente quer escrever, né, os textos que a gente se propõe a escrever, não devem causar dúvidas. No sentido de que não é dúvida com relação a um caminho ou outro, não, porque isso pode ocorrer. É dúvida com relação ao que eu quero quando dessa minha proposta. Porque se você deixa dúvida com relação ao que você quer na sua proposta, você abre espaço para a banca examinadora perguntar a você se você quer construir o caminho 1 ou 2, porque isso não ficou claro na sua proposta. E se isso não fica claro na sua proposta, isso pode ser uma justificativa para que você não ingresse no programa. Imagine que a minha proposta ela esteja cheia de ambiguidades, porque eu me utilizo de gerúndios, e a proposta de Cláudia não. Cláudia tem uma escrita mais limpa, né? E aí limpa levando em consideração a objetividade da escrita dela. Então, entre a minha proposta, que causa dúvidas, e a de Cláudia, que tem uma escrita mais limpa, uma escrita mais objetiva, com certeza a proposta de Cláudia se sobressai em relação à minha. Então, esse momento de construir a nossa proposta de pesquisa, pensando de fato da nossa escrita, ela é crucial. Porque quando a gente se propõe a participar de uma seleção, de qualquer programa que seja, nem sempre os professores nos conhecem. Né? Pode ser que a gente tenha participado como aluno especial uma vez ou outra, ok, mas esse professor, via de regra, não nos conhece. Então, esse professor não sabe o que eu quero pesquisar. Se ele tem uma pesquisa que causa dúvidas a ele com relação ao caminho que esse candidato ou candidata quer, e uma outra pesquisa que é mais objetiva, que a escrita é mais limpa, mais precisa, com certeza essa pesquisa, essa segunda pesquisa, ela se sobressai e aí deixa muito mais segurança, tanto para você na hora da defesa, e também para esse professor. Porque daí, na hora que a gente tem essas seleções,
Se ninguém se conhece, a primeira confiança vai nesse projeto de pesquisa, na escrita desse autor, dessa autora, certo? Que são vocês, os candidatos e as candidatas. Então, podem esquecer também esses gerúndios, mais uma vez, né? Vocês não serão prejudicados na escrita de vocês. A escrita de vocês não vai perder essa característica de cientificidade em momento algum. Pelo contrário, vocês vão estar sempre ganhando na escrita de vocês. Superlativos. Outro problema que nós temos na escrita acadêmica. Porque tudo que a gente pesquisa, a gente vai se apaixonando pelo nosso objeto, né? Então, a gente quer encontrar o nosso objeto de pesquisa em todo lugar. E aí, a nossa escrita, ela reflete muito do que a gente pensa, né? Percebam que a escrita é um processo subjetivo, né? No momento que a gente vai escrevendo, a gente vai colocando as nossas percepções na escrita. Então, a minha escrita, né, o meu objeto de pesquisa hoje são mulheres que têm aí o status de refugiada garantido, elas são reconhecidas enquanto refugiadas. Então, para mim, esse cenário é extremamente importante. Só que isso na minha escrita não pode aparecer. Porque não existem cenários que são extremamente importantes em detrimento de outros. Não existe nada necessariamente que tem que ser estudado naquele momento, de forma urgente. É importantíssimo que se verifique a situação de pessoas em situação de rua. É extremamente imprescindível que se verifiquem violações de direitos humanos na escola. Não, é necessário que se verifiquem essas violações. É importante que se percebam os riscos de agrotóxicos em relação à alimentação do ser humano. Mas essa ideia de extremamente, urgentemente, importantíssimo, isso deve ser evitado dentro da nossa escrita acadêmica. Claro que para a gente é muito importante, é urgente, é importantíssimo, mas na escrita acadêmica isso deve ser retirado. E aí, veja, é um exercício. Porque a nossa escrita, depois que a gente passar a tarde de hoje, peguem um texto de vocês, que vocês escreveram há algum tempo atrás, e deem uma olhada. Esses textos, eu tenho certeza que é um exercício, percebo, eu venho nessa caminhada há algum tempo, mas eu ainda incorro em alguns desses erros, porque é muito do nosso costume, né? A gente tem muitos vícios na hora que está escrevendo. Então, revisitem esses textos que vocês já escreveram. Vocês vão encontrar gerúndios, vocês vão encontrar pronomes possessivos, vocês vão encontrar esses superlativos. E aí façam o seguinte, vocês fizerem a leitura desse texto, saiam riscando esses jargões, esses gerúndios, esses pronomes possessivos, e depois façam uma leitura novamente desse texto. E percebam o salto que vocês dão em relação à escrita de vocês, quando tudo isso é retirado. Porque até o momento, pode ser que vocês estejam pensando, poxa, eu vou tirar tudo isso do meu texto, então não vai sobrar nada. Minha escrita vai perder muito da importância que eu quero colocar ali. Porque quando eu estou escrevendo uma proposta de pesquisa, eu quero que ela seja importante. Até porque isso é uma das características para que eu venha a ser aprovada em algum processo seletivo. Então, a gente ainda tem aquela ideia de eu vou me desapegar disso, então meu texto vai perder essa característica. Não perde. Eles acabam ganhando, e aí, sobremaneira, todas as possibilidades de serem aprovados e aprovadas. Uma outra ideia que eu trago para vocês são dos adjetivos. E os adjetivos que vêm, né, qualificar, às vezes, autores, ou então a nossa temática, o nosso objeto, a gente usa muito. Mas eles devem ser evitados, não é que vocês não possam utilizar, tá? Nada daqui é que vocês não possam utilizar, mas vocês devem utilizar com medida, tá certo? Todas essas questões. Nossos autores do coração, né? Nossas teorias do coração, aquelas questões que a gente acaba abraçando quando a gente se propõe a esse mundo da pesquisa. Uma das autoras que eu adoro é a Judith Butler, e aí eu até coloquei ela como exemplo para vocês, porque a gente acaba adjetivando pessoas, né, que são esses autores que a gente estuda. A gente acaba adjetivando pesquisas. Então, imaginem que Poliana
esteja escrevendo sobre pessoas em situação de rua, e ela encontrou um relatório que vai trazer um mapa acerca do cenário que nós temos, né, sei lá, de 2010 até 2020. E aí Poliana escreve assim o texto dele. O relatório emitido, sei lá, pela ONU em 2020 apresenta características que são relevantes. É um relatório maravilhoso para que a gente possa perceber esse cenário. Perceba. Nessa ideia, ela acaba adjetivando um relatório que ela sequer precisa. Ela pode colocar o relatório elaborado pela ONU em 2005 apresenta o cenário de pessoas em situação de rua no Brasil. Pronto. A escrita dela fica muito mais objetiva. Eu não tenho dificuldades em encontrar o que ela quer apresentar. Porque, gente, adjetivo, pronome possessivo, gerúndio e jargão, que a gente coloca muitas vezes achando que vai embelezar o nosso texto, né, que vai trazer para ele essa característica de cientificidade, muitas vezes parece que o autor, né, não sabe o que escrever e cai naquela ideia de encher linguiça, que a gente escuta bastante dentro da academia. Ou seja, o pesquisador não sabe o que escrever, então ele está enchendo ali de palavras, de jargões, de adjetivos, para que ele venha a tornar o texto dele mais científico, quando na verdade a gente não precisa fazer isso. O texto científico, ele tem que ser objetivo. Por que é que muitas vezes, quando a gente fala de produção acadêmica, as pessoas têm às vezes preguiça de ler textos acadêmicos? Porque estão cheios desses vícios que a gente está vendo agora à tarde, que dificultam a leitura desse texto, tornam esse texto truncado, tornam esse texto inacessível, e aí, por tantas vezes, essas pesquisas acabam sendo marginalizadas. Eu não vou ler não aquele texto. Muito difícil, não consigo entender nada. Muitas vezes é porque está cheio desses vícios, e aí a escrita, né, que reflete na linguagem, né, desses leitores, faz com que ela se torne inacessível. E a pesquisa de vocês não deve ser inacessível. Uma coisa que eu aprendi, né, com o professor Fernando é que a nossa pesquisa ela tem que ser acessível para qualquer pessoa, inclusive para quem não está dentro da academia. Porque a pesquisa científica tem que ser disseminada. Se ela fica dentro dos muros da universidade, se é uma pesquisa só para a gente, então essa pesquisa ela é só para trazer o título que a gente busca. E a pesquisa tem que ser disseminada, né? Nós aqui, enquanto pesquisadores e pesquisadoras do campo das ciências sociais, a gente precisa sim fazer com que essa pesquisa se torne acessível para todo mundo. Então, quando eu trago esses gerúndios, superlativos, adjetivos e jargões, essa pesquisa ela fica, né, na leitura dela. A escrita, ela fica terrível, mas para quem lê fica pior ainda, porque é uma leitura maçã, é uma leitura que você não entende absolutamente nada. E a ideia hoje é que vocês saiam daqui, né, fazendo esse exercício, como eu falei, vocês não vão terminar isso aqui e dizer, minha escrita acadêmica agora está perfeita. Não, é um exercício. Até hoje eu tento me encontrar na minha pesquisa, né, e aí na minha escrita, perdão. E aí é um exercício que vocês vão fazendo ao longo, né? Pega essas dicas que a gente está vendo hoje à tarde, coloca ali em um caderno, enfim, e vai revisitando o texto de vocês, tentando eliminar aí o que for possível para que vocês tenham essa escrita mais limpa e também fique uma escrita mais fluida. Nesse caminho, pensando no nosso objetivo, a gente também tem o costume de trazer generalizações. Então, quando eu tenho o meu objeto de pesquisa, que eu quero tornar ele importante, perceba, é a ideia de vender meu peixe, né? Então, no meu texto, eu quero que o meu texto seja o melhor texto possível e tem que ser um texto que convença, né, esse avaliador, a avaliadora, a comprar a minha ideia, né? Porque é isso que acontece também dentro das seleções. É uma ideia que eu estou vendendo e ela precisa ser comprada, que é essa pesquisa. E eu já incorri nesse erro quando eu fazia uma seleção na UFPB. Eu lembro da seleção de mestrado, que eu me propunha a discutir sobre mulheres em situação de refúgio. E eu lembro que eu coloquei no início de um parágrafo, né? Todas as mulheres refugiadas
não necessariamente o que eu lembro, mas imagine que eu tenha colocado todas as mulheres refugiadas não têm acesso à educação. Eu, de fato, conheço todas as mulheres refugiadas e eu sei que elas não têm acesso à educação. Eu não tenho como fazer isso. É tanto que, quando eu vou traçar o meu projeto, eu preciso escrever objetivos gerais e específicos. Então, não é porque eu estou estudando sobre mulheres refugiadas que eu vou dar conta de todo o cenário de mulheres refugiadas. Então, não tenho como trazer esses contextos generalizados, porque, inclusive, isso é um momento onde vocês vão ser perguntados. E foi o que aconteceu comigo. Ela fez, mas não sabe sobre isso, e eu não sabia. Mas como eu generalizei, isso já, veja, quando a gente vai para a banca ali, naquele momento da entrevista, são professores que têm o conhecimento acerca daquela área. Você generaliza um contexto, a ideia de que o que você escreveu, você sabe absolutamente tudo que você escreveu ali. Se você generaliza um contexto e eu tenho uma pessoa que tem conhecimento nessa área e sabe ali no momento da entrevista, não conseguindo responder a pergunta, né? Porque ele vai dizer, oh, mas aqui tem um cenário que é assim, que é diferente, você não levou isso em consideração. Então, tenham muito cuidado na hora da escrita, né? Então, sei lá, imagine que eu esteja falando sobre no país houve uma violência tamanho. Eu não sei, nunca. Será que nunca de fato houve? Né? Ou então, imagine que a gente esteja discutindo sobre ensino religioso em escolas, né? Nunca houve na escola nenhuma interação acerca de... Será que, de fato, nunca houve ou você não tem essa informação? Né? Então, a gente não pode generalizar contextos, porque, embora você esteja escrevendo sobre um determinado objeto de todo um cenário, não tem como fazer isso. Então, no seu objetivo geral, você traça um cenário, nos específicos, você traça cenários menores para trazer produtos. Mas, mesmo assim, você, ainda nos específicos, você não deve generalizar esses contextos, porque é impossível dar conta de todo um cenário, certo? Então, esses são os erros mais comuns que a gente encontra, tá certo? No campo dessa nossa escrita. Então, como é que eu posso melhorar a minha escrita científica para que ela, de fato, né, se torne uma escrita fluida, uma escrita limpa, como eu venho dizendo ao longo da nossa parte? Quando a gente está escrevendo os nossos textos, a gente precisa, né, claro, levar em consideração os parágrafos, né, sair de uma ideia para outra. Então, como é que eu posso construir essas ideias sem quebrá-las? Porque isso é um erro muito comum nas pesquisas acadêmicas, de que você está construindo uma ideia e aí você finaliza aquele parágrafo e você já começa uma outra coisa sem que tenha um parágrafo em relação com o outro. E quando você tem, né, uma quebra de raciocínio, isso faz com que se perca a ideia que você está tentando construir. Porque ao longo da nossa pesquisa, nós estamos construindo uma ideia. Então, se eu tenho essa quebra de construção de ideias, isso faz com que o meu texto ele fique solto. Os textos de vocês, prestem atenção e observem os conectivos que vocês utilizam, né? E aí os conectivos dentro do mesmo parágrafo, né? Pensando ali nos períodos, dentro dos parágrafos que vocês estão construindo, né? Então, imaginem que eu esteja construindo um texto onde eu estou me utilizando ali a fala do Paulo Freire. E, posteriormente, eu quero trazer a minha ideia, né? Então, eu posso começar da mesma forma, ou então, não, eu quero trazer uma outra perspectiva, de outro modo, né? Ou então, eu trago uma citação e vou explicar essa citação, trazer as minhas reflexões com a finalidade de... Né? Então, os conectivos, eles são, lá vai ó, com superlativos, extremamente importantes na hora da escrita de vocês. Assim, na escrita, esqueçam extremamente. Mas esses conectivos, eles são extremamente importantes na hora da escrita, porque eles mostram que vocês caminham na construção da ideia de vocês.
E quando vocês caminham de forma segura na escrita de vocês, isso chama a atenção no texto. Com os meus orientandos da graduação, eu fico fazendo esse exercício com eles. Eles façam a leitura dos textos dos colegas deles e percebam como esses vícios dificultam fazendo a escrita de vocês, se utilizem desses conectivos, né? Abusem deles, porque isso mostra que existe o encaixar para chegar a um objetivo, né? Então, a ideia de igualmente, assim também, do mesmo modo, né? Para expressar que vocês estão construindo objetivos como ainda mais, por outro lado, ademais, além disso, ideia e querem mostrar um outro cenário. Percebam, mesmo que vocês venham a mostrar um outro cenário, vocês estão conectando a ideia anterior que vocês apresentaram. E isso enriquece o texto de vocês. E percebam, aqui a ideia é para que a gente melhore a nossa escrita. Mas melhorar a nossa escrita vem a defesa de vocês. E a defesa de vocês na entrevista é extremamente pautada no projeto. Quando vocês quiserem, né, relacionar uma ideia que vocês estavam construindo anteriormente, né, trazer uma outra ideia para explicar essa perspectiva anterior, vocês podem utilizar, né, com a finalidade de, com o propósito de. Então, percebam, não é simplesmente utilizar esses conectivos que vai fazer com que o texto de vocês ele seja escrito de uma maneira melhor. Não, não é essa a ideia. A ideia é também perceber o que é que vocês estão construindo, né? Porque, por exemplo, se eu estou apresentando uma ideia e posteriormente eu quero trazer outra, eu não posso falar, né, utilizar o conectivo com a finalidade de. Porque se eu quero apresentar uma outra ideia que é controversa, eu tenho que utilizar, por exemplo, por outro lado. Então, fiquem atentos e atentos também ao que vocês querem apresentar quando da construção desse texto. Se de um parágrafo para outro eu quero apresentar uma ideia semelhante, eu vou utilizar assim também, do mesmo modo. Se de um parágrafo para outro eu quero apresentar uma outra ideia, uma outra perspectiva, ademais, por outro lado, além disso, se a ideia é explicar o que anteriormente foi apresentado, com o fim de, com o propósito de, certo? São conectivos que vocês podem utilizar, né? Mas levando em consideração o que é que vocês estão escrevendo. Uma outra dica com relação a esses conectivos é o seguinte: fiquem atentos e atentas para a repetição desses conectivos, certo? Então, imaginem ali uma folha onde eu tenho, uma página onde eu tenha 5 parágrafos. Se todos os parágrafos começam com igualmente, se todos os parágrafos começam com além disso, eu preciso ficar atento e atenta ao que eu estou escrevendo. Então, observe para que não tenha essa repetição, né, na mesma página, do parágrafo se iniciar com os mesmos conectivos, tá certo? E aí, isso vocês podem fazer, né? Já quando do início da escrita desses textos mesmo, ou ao final, quando vocês forem fazer a leitura desse texto de vocês, né? Vocês observarem como é que está se dando a construção desses parágrafos de vocês. Estruturação desse texto, tá certo? Então, quando vocês estiverem pensando na forma que vocês constroem o texto de vocês precisam pensar para além da escrita. A escrita ela é primordial, ela é imprescindível, sim, mas a estrutura desse texto é tão importante quanto, né? Então, e o que seria essa estrutura? É a estética do texto, a forma como o texto é apresentado. Imaginem vocês em uma introdução, né? Que vocês vão, eu não sei se esse módulo já passou ainda um pouco mais à frente, mas a forma que vocês vão escrever a introdução. Imagina que na introdução de vocês enxertem vocês coloquem nessa introdução muitas citações diretas.
Uma introdução é a apresentação da ideia de vocês. Então, a apresentação de vocês, da ideia de vocês, não pode ser cheia de citações, né? Então, a ideia de vocês é a ideia de vocês. Citação é no momento que vocês estão construindo o referencial teórico. E aí é quando a gente traz essa dica das citações. Veja. É importante que as citações estejam no texto de vocês? Sim, é importante que elas estejam, né? Porque se eu quero apresentar um conceito, o conceito não fui eu que cunhei, se eu vou fazer, né, na minha tese, doutorado e tudo mais. Mas quando eu preciso utilizar um conceito, eu vou precisar de uma citação. Só que, nesse momento que vocês estão se preparando para as seleções, percebam que o número de páginas que vocês têm é muito limitado para apresentar a ideia, né? Tem editais que colocam ali 8 páginas, 12 páginas. Então, nessas 8, 12 páginas devem estar concentradas as ideias de vocês. O que vocês querem quando da proposta de vocês. Então, as citações, elas são importantes, sim, mas devem ser utilizadas com medida. Eu não posso ter no meu texto uma citação, gente, que é imensa. Uma citação que toma metade da página, ou então a página inteira. Aí volta para aquilo que eu falei a vocês lá no início. Esse pesquisador, esse candidato, essa candidata não sabe o que quer, então ele colocou uma citação ali de uma página. Aí você abre aquela, e aí percebam que está ligada à escrita de vocês, mas também está ligada à estética do texto. Imagina eu folheando esse texto, aí a primeira página perfeita, a segunda perfeita, a terceira página é uma citação direta toda recuada, aí fica aquele tijolo assim, parece um tijolo no meio da página. Então, esteticamente, o texto de vocês fica terrível e vocês não têm ganho algum para argumentar a ideia de vocês. Ah, mas eu quero utilizar a citação de um recurso especial. Aí você coloca uma citação assim de uma página inteira. Não. Mas é importante, professor, o que é que eu posso fazer? Supressões. A citação é tão importante assim, então a gente vai suprimir ela, porque não é possível que você coloque uma citação direta de 15 linhas no seu trabalho. Esteticamente, uma citação, ela fica bonitinha assim no seu texto, de até 8 linhas. Claro, né, que isso depois ali no texto final de vocês é possível que ela fique maior. Mas como a gente ainda está pensando nessa parte da proposta de pesquisa, né, no momento que vocês ainda vão passar pela seleção, essa citação de 8 linhas é mais do que suficiente. Como é que eu posso realizar a supressão? Pega ali as partes mais importantes e o que vocês retirarem, vocês utilizam os colchetes, tá certo? Um colchete, reticências, outro colchete. Vocês vão ver isso em outro módulo que é com relação à ABNT. Outra coisa ainda nessas citações diretas, certo? Essas recuadas. Não utilizem mais de 2 por página, porque esteticamente também fica muito feio. Imagina você abrir um texto que a citação recuada, aquela citação direta recuada, não é longa, ok. Mas você abre o texto e na mesma página você tem 5 citações dessa forma. Mais uma vez, você perde espaço para trazer a sua argumentação e coloca as ideias dos autores ali. Então, no máximo, 2 citações diretas recuadas é suficiente esteticamente para o seu texto, quanto para a sua possibilidade de argumentação ser muito maior. Eu vou agora para a área da educação, tá? Eu quero fazer uma pesquisa na área da educação e eu quero utilizar o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Eu preciso colocar as citações desse plano, gente? Não preciso. Ou então eu quero falar da Lei de Diretrizes de Ensino. Não preciso colocar os artigos. Se você mencionar os artigos, quem quiser fazer a leitura dos artigos vai até a legislação, porque o texto legislativo ele existe.
Você não precisa fazer a citação. Você menciona, e aí quando eu falo de não precisa fazer a citação, é essa citação direta, né? Você pode mencionar que o artigo 1º da Lei de Diretrizes de Ensino discute sobre a atuação do professor em sala de aula. Perceba, você está fazendo uma citação dessa legislação de forma indireta e ainda está ganhando espaço para apresentar as suas ideias acerca desse artigo. Você não precisa colocar o artigo em si, né? É uma outra dica também que eu dou para os meus orientandos, né? Quer falar sobre a Lei Maria da Penha. Aí pega e faz a citação de todas as medidas protetivas. Diz, não, gente, pode retirar, porque quem quer fazer a leitura da Lei Maria da Penha, faz a leitura da Lei Maria da Penha, não do texto de vocês. O texto de vocês é para vocês argumentarem as ideias de vocês, as reflexões que vocês fazem dessas citações. Então, texto legislativo, né? Seja aí em qualquer área que vocês queiram escrever. Texto legislativo, não é interessante que você coloque a legislação pura ali. Porque se eu quero ler a legislação pura, eu vou ler a legislação e não o texto. O meu texto é a minha reflexão acerca dessa temática. Então, primeira parte de citação. Citação direta longa, no mínimo, para esse texto aí da proposta de vocês, no máximo 8 linhas. Não venham com metade da página, uma folha inteira só com citação, que esteticamente fica feio. Nessa citação direta recuada, também não façam mais de 2 por página, tá certo? Esteticamente também não é interessante e vocês também perdem ali a possibilidade de argumentar. Se essa citação direta for imprescindível, ela é muito importante, ela é extremamente relevante, façam a supressão, tá certo? Façam a supressão para que ela possa estar inserida no texto de vocês, mas que vocês não venham a perder nenhuma possibilidade de argumentação dentro do texto de vocês. Um outro problema que a gente tem com relação à citação é o seguinte, né? O meu texto, ele precisa ter autores para reforçar aquela ideia, né? Porque se eu não posso criar minha pesquisa, eu criei o meu texto, minhas ideias, eu preciso de autores. Claro, você precisa. Mas isso não quer dizer que você não vai aparecer no texto. Então, não adianta construir uma página ou meia página em todo o parágrafo você apresentar um autor. Então, você começa com Paulo Freire, depois você vem com a Berenice Bento, depois você vem com o Medrado, depois você vem com a Banca. Você está trazendo autor. Mas a minha citação é indireta, não é aquela recuada, não. Não deixa de ser uma citação. Onde é que está a sua fala dentro desse texto? Perceba, não é que o texto ele vá ser autoral e você precise construir um texto sem citação. Mas uma página inteira que só apresenta citação, isso me mostra que você não consegue argumentar com relação àquilo que você está escrevendo. Então, toda vez que vocês apresentarem uma citação, seja ela direta ou indireta, teçam comentários acerca dessa citação. Apresentei o Paulo Freire, perfeito. Próximo parágrafo são as minhas ideias. Depois eu posso trazer um outro autor. Mas não é interessante, porque senão fica citação, 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 citação. Onde é que esse candidato ou essa candidata está intervindo para apresentar as ideias dele? Onde é que estão aqui as argumentações para saber o que é que esse candidato ou candidata pretende me apresentar no projeto? Certo? E uma outra dica para vocês é com relação a autoras, mulheres. Porque, vejam, a ABNT, quando ela apresenta para a gente as citações, ela vai nos dizer que eu não preciso colocar o nome e o sobrenome dessa autora. Basta que eu coloque o sobrenome e depois o ano, se for indireta, ou ano e página, se for direta. Mas, nos estudos de gênero, né, a gente tem visto, eu tenho visto mais nos estudos que discutem sobre gênero, e aí pode ser em educação, direito, enfim, qualquer área, desde que discuta sobre gênero. Quando eu vou fazer a citação de uma autora mulher, a primeira vez que eu menciono essa mulher no meu texto, eu trago o primeiro nome e o último nome dela. Por que isso? Veja, meu sobrenome é Mendonça.
Então, Cláudia está escrevendo o texto dela e vai fazer uma citação minha. Aí coloca Mendonça 2022. Se ela coloca Mendonça 22, o leitor acredita que esse Mendonça é um homem, quando na verdade é uma mulher que escreveu esse texto. Essa ideia que vem, né, dos textos de gênero, e particularmente eu acho excepcional, é para mostrar que as mulheres também produzem conhecimento, que as mulheres também fazem pesquisa. Então, desde que eu vi, né, esse movimento, né, que é interessante, eu estou trazendo também para a minha escrita. Então, toda vez que eu vejo que o texto que eu estou me utilizando é de uma autora, de uma mulher, eu coloco o primeiro e o último nome dela e, posteriormente, eu utilizo só o sobrenome dela. Você pode fazer, né, uma nota de rodapé da primeira vez, né, para você explicar, né, porque pode ser que também você venha a ser questionada, porque você colocou aqui nome e sobrenome, se só é preciso, né, a BNT só pede o sobrenome. Aí você diz, né, você explica lá que você está utilizando como a primeira vez que você vai citar essa autora, para que se perceba que é uma mulher ali que está produzindo conhecimento. Não é regra, tá, gente? Mas é um movimento que vem se fazendo para dar visibilidade, né, a nós mulheres que também estamos inseridas, né, nesse mundo aí da pesquisa científica e também estamos aí produzindo conhecimento. Essa é terrível. APUD. APUD é o temor de todo professor, de todo avaliador. O APUD é o citado por. Logo, eu não estou na fonte direta ali do sujeito. Então, imaginem que no meu texto eu faço a leitura de um artigo que Tiago escreveu, certo? E nesse texto, Tiago cita Vitória. Então, Tiago citou Vitória. Tiago fez um texto em 2020 e citou um texto de Vitória de 2018. Aí eu estou escrevendo um texto hoje, em 2022. E estou fazendo a leitura do texto de Tiago. Gostei da citação que Tiago fez de Vitória. Aí, no lugar de ir para o texto de Vitória, que é a fonte original, eu vou pegar o texto de Tiago e fazer uma APUD. Percebam? Eu tenho dois problemas aí. Primeiro, que eu não estou na fonte direta. Então, uma citação, muitas vezes, aquela citação que Tiago utilizou, pode ser que nem sirva para o que eu esteja utilizando. Porque uma coisa é fazer a leitura do texto, outra coisa é pegar uma citação de uma outra pessoa que já está sendo citada. Então, eu tenho esse problema de não estar na fonte original. E segundo, um texto que era de 2018, gente, de 2018 para 2020. Eu tenho certeza que eu consigo achar esse texto original. O APUD, primeiro, não utilizem. Não utilizem. Mas se vocês quiserem utilizar... eu sou muito apegada ao APUD. Só utilizem se for um texto, uma obra que ninguém mais tem acesso. Porque, veja, com a facilidade da disseminação de conhecimento que nós temos hoje, o que a gente mais encontra é livro em PDF. Então, é basicamente impossível você não encontrar uma obra. Mas, se você não encontra essa obra, aí você pode usar o APUD, pode. Mas não é uma obra de 2000, de 1900, não. É uma obra assim de 1700, 1800. Aí você pode utilizar um APUD. Mas não sendo isso, retirem os APUDs, sabe? Porque isso mostra que você não foi na fonte primária. Você não foi ali no autor ou na autora descobrir o que de fato ela estava falando. O que eu posso utilizar? Imagine um texto de Paulo Freire fora de todo um contexto e jogar Paulo Freire, sei lá, para defender algum movimento totalitarista. Eu posso fazer isso? Então, se eu pego essa citação fora de contexto, eu posso acabar com toda a construção de ideias que eu fiz. Lembra, aqui a ideia da escrita, mas a gente está fazendo a escrita do nosso texto pensando já em outras etapas. Você faz um APUD
E nessas bancas, o que mais tem são professores que conhecem os autores que você vai citar, sabe? Então, tenham muito cuidado na hora das citações. Outra experiência que aconteceu comigo, que olha, quem fez seleção de mestrado fui eu, viu? Passei 1 ano fazendo seleção de mestrado. Essa pergunta que eu vou trazer para vocês agora foi de uma seleção que eu fiz na UFPR. Eu fazia muitas leituras de vários textos e eu acabava citando esses autores nas minhas referências. Nem sempre no texto, mas aí eu fazia uma nota de rodapé dizendo que eram obras que eu poderia utilizar mais à frente. E eu coloquei uma citação de uma autora que eu tinha lido fazia uns 8 meses. Só que assim, quando você está no processo de seleção, 8 meses, muita coisa escapa a você, porque você vai se preparando para outra seleção com outros autores. E aí uma professora que estava na banca foi na lista das minhas referências, pegou essa autora e perguntou a mim o que era que ela apresentava no texto que eu tinha citado. Qual era a ideia que a autora queria do texto. Na hora, gente, eu parei assim, eu disse, meu Deus, eu li esse texto, mas eu não estou lembrando agora. E aí, do nada, o milagre, né? Os anjos e o universo conspirando. Aí eu lembrei do que o texto da autora falava. Mas eu me coloquei em risco ali no momento em que eu citei a autora, sem a necessária atenção na hora que eu estava escrevendo. Então, tenham muito cuidado nas citações que vocês fazem. Então, se eu faço uma citação de Apud, que já é de um texto que eu não fiz a leitura original, eu posso incorrer em erro. Porque é uma citação fora de contexto, que eu acho que dialoga com as minhas ideias e muitas vezes não dialoga. Então, quando eu faço citação em Apud, eu tenho esse risco de pegar uma ideia de um autor e autora que não está dialogando com aquilo que eu quero escrever, com aquilo que eu estou apresentando nesse momento da seleção. Tá? Então, Apud, dentre de todas as coisas que eu apresentei a vocês hoje, se assim, uma que eu não devo utilizar de forma alguma, o Apud. Não utilizem Apud, de forma alguma. E aí também vocês não vão perder em nada. Com relação à escrita de vocês nos parágrafos. Parágrafo também é um dos percalços que a gente pode ter na hora dessa escrita científica, tá certo? Porque, veja, no parágrafo eu devo apresentar uma ideia. Não que eu vá apresentar a ideia toda, né? Porque a ideia toda, claro, isso fica ao longo do meu texto como um todo. Mas o parágrafo, ele apresenta ali alguma ideia. Se eu escrevo um parágrafo com 15 linhas, quando a pessoa terminar de ler o meu parágrafo, não vai saber o que eu apresentei no início. Um parágrafo de 15 linhas, gente, ele é exaustivo, ele é maçante para quem está lendo. E para quem está escrevendo também, viu? Se eu escrevo um parágrafo com 15 linhas, é porque eu não sei qual é a ideia que eu quero apresentar ali. Ah, então eu não escrevo um parágrafo com 15 linhas, vou escrever um parágrafo de 3 linhas. Pior ainda. O parágrafo de 3 linhas mostra que a sua ideia, ela é muito rasa, né? Porque em 3 linhas é uma ideia muito rasa, e 15 linhas você não conseguiu desenvolver a sua ideia. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, um parágrafo de 6 a 8 linhas, ele é interessante para que você construa a ideia, você desenvolva a ideia e você consiga fazer com que esse leitor, essa leitora, entenda o que você apresentou naquele parágrafo. E aí volta para a ideia que não é só a escrita, é a estética também. Em uma página, a gente consegue escrever um texto, aí levando em consideração, né, esses parágrafos de 6 a 8 linhas, a gente consegue escrever uns 5 parágrafos por página. A pessoa que escreve um parágrafo com 15 linhas, ela está escrevendo blocos de texto. E aí fica parecendo que a gente está fazendo a leitura de resumos. Eu tenho, nas nossas pesquisas, né, quando elas já estão finalizadas, a gente não faz um resumo para o início, que coloca lá naquela primeira página. Aqui, se eu tenho parágrafos de 15 linhas, se eu tenho esses blocos de textos, fica parecendo que eu estou lendo um resumo. Só que muito pior, porque no resumo, você coloca o seu objetivo, você faz todo o caminhar da pesquisa. E nesse parágrafo você não tem como fazer. Então, as suas ideias se perdem,
porque é muito longo, que o leitor não consegue absorver as suas ideias. E esteticamente o texto fica muito feio. Então, lembrem-se sempre de verificar essa dosagem. Ah, professora, mas eu não consegui concluir a minha ideia nesse parágrafo. Não é que você vá concluir a sua ideia em todos os parágrafos. Não tem os conectivos? Então, você finaliza aquele texto e utiliza um conectivo para encadear uma ideia com a outra. Isso é muito importante que vocês prestem atenção na hora da escrita de vocês, os parágrafos. E aí, vejam, não é só com a quantidade de linhas desse parágrafo, são com os conectivos que vocês vão apresentar para que o leitor perceba. E aí, quando eu estou falando leitor ou leitora, lembre, vocês estão falando dos avaliadores de vocês, né? Porque ainda é o momento da seleção. Se vocês estão construindo a mesma ideia, se vocês estão apresentando divergências ali de autores e autoras. E aí, dentre esses parágrafos, certo? Vocês precisam lembrar dessas conexões, que são aqueles conectivos que a gente viu anteriormente, certo? Porque se você começa um parágrafo sem pensar nas conexões, você está construindo um texto solto. E esse texto solto faz com que as ideias de vocês se percam. Se essas ideias se perdem, vocês dão espaço para a ambiguidade do texto de vocês. Vocês dão espaço para perguntas. Uma das coisas que eu aprendi nas seleções, um texto bem escrito, um texto bem redondinho, muito encadeado, ele não dá espaço para que perguntas deixem vocês desconfortáveis na hora da seleção. Porque se vocês escreveram os textos de vocês, vocês conhecem aquilo que vocês escreveram. Mas se esse texto de vocês dá espaço para pergunta, provavelmente essas perguntas vão fugir dos objetivos de vocês. Essas perguntas vão mostrar a esses avaliadores que vocês não dominam ali o assunto. E quando eu falo dominar o assunto, gente, não é dominar o assunto em sua totalidade, né? Como a gente viu anteriormente, é impossível você dar conta de tudo aquilo que você se propõe, ainda que esteja dentro do seu objeto de pesquisa. Então, esses parágrafos, além de serem curtos, e aí levando em consideração curtos no sentido que tem que ter ali umas 6, 8 linhas, e não necessariamente 3 linhas, tá certo? Precisam estar com ideias que estão se encadeando. E aí, repito, quando vocês terminarem a escrita de vocês, verifiquem os conectivos de vocês. Se o conectivo do parágrafo primeiro para o segundo é de continuidade, né? Se a ideia do que vocês estão construindo é de continuidade, se é de divergência. E aí vão refazendo esse texto. Dá trabalho? Dá. Né? E aí lembre-se, é um trabalho que vai evitar futuros questionamentos mais à frente. Que a ideia é que a gente evite todos esses questionamentos, passe, seja extremamente elogiada e elogiada nesse momento. Claro que as perguntas vão surgir, né? Mas aí vocês conseguem caminhar, inclusive apontando para o texto de vocês, porque mostra que vocês também estão lembrados daquilo que escreveram e dominam os objetivos ali que vocês traçaram ao longo da pesquisa. Quando vocês estiverem fazendo a escrita desses textos de vocês, fiquem atentos e atentas para sinônimos, certo? Tem no Google, nos navegadores aí que vocês utilizam. Tem um site, Sinônimos, ele é laranjinha, certo? Se vocês colocarem aí no Google, então no campo de pesquisa, sinônimos.com. Vocês vão ser direcionados para um site laranjinha. Façam desse site, certo? Favoritem essa página, porque a gente costuma repetir muitas palavras ao longo da nossa escrita. E essa repetição de palavras também torna o nosso texto cansativo. Né? Eu trouxe para vocês como exemplo, vejam, 2 linhas só. Importante apontar a relação entre as vivências dessas mulheres e a busca por acolhimento em outro país, pois é importante para elas o desenvolvimento social. Em 2 linhas, eu tenho a palavra importante 2 vezes. Isso faz com que o texto de vocês fique truncado, que é aquele texto engessado. Então, quando vocês fizerem a escrita de vocês, observem se vocês não estão repetindo muitas palavras, e aí não é ao longo da página não, tá, gente? É no mesmo parágrafo. Se vocês estão repetindo alguma palavra.
Vejam a diferença desse primeiro texto, onde eu citei, trecho, na verdade, onde eu citei 2 vezes a palavra importante, e o segundo, que está em verde, quando eu troco, né, quando eu lanço mão de um sinônimo. Importante apontar a relação entre as vivências dessas mulheres e a busca por acolhimento em outro país, pois é significativo para elas o desenvolvimento social. Eu consigo apresentar a mesma ideia? Consigo. Não perco a cientificidade do meu texto, mas eu trago aí sinônimos. Os sinônimos são muito importantes. Sabe aquela ideia de generalizar o contexto? Pronto. Sempre utilizem os sinônimos. Sempre. Porque senão fica importante, importante, importante. Outro sim, outro sim, outro sim. Ou seja também. Ou seja, eu conto muito. Ou seja, ou seja, ou seja. Aí é tanto ou seja que você não sabe o que o autor quis falar. Ou então é tanto importante, que é tanta coisa importante, que você acaba perdendo o que é que naquele texto de fato se colocava como sendo importante para esse autor ou essa autora. Então, utilizem aí esse sitezinho sinônimos, coloquem aí, favoritem como página, que eu tenho certeza que vocês não vão ter problema de encontrar sinônimos para nenhuma palavra que vocês estejam utilizando no texto de vocês. Dito isto, né, como é que essa pesquisa, essa escrita científica, ela se coloca de fato, né? Como eu disse a vocês, é um exercício. Encontrar o nosso estilo de escrita não é fácil. Não é fácil encontrar. O que seria esse estilo de escrita? É a forma como eu escrevo. Como é que eu escrevo? Eu escrevo me utilizando de muitos gerúndios, ou eu escrevo me utilizando de muitos adjetivos, né? Primeiro você precisa identificar como é o seu estilo de escrita. E aí pensando no que você precisa ajustar nessa sua escrita. Porque veja, não é que a escrita esteja errada, né? O que a gente tem visto não é que a escrita está errada, ela pode ser melhorada, né? A escrita errada é quando eu tenho erros ortográficos, erros de concordância, isso são erros. Mas a escrita, ela pode ser melhorada. Então, dentro daquilo que eu tenho produzido, né? Dentro daquilo que eu tenho escrito, como é esse estilo de escrita que eu tenho? Então, identificou o seu estilo de escrita? Ok, preciso ajustar aqui, preciso encontrar uma outra forma de escrever para que o meu texto fique mais limpo, mais fluido e mais acessível, né? Levando em consideração ali aqueles jargões. Então, identifiquei esses erros, agora eu posso encontrar o meu estilo de escrita. Esse estilo de escrita, gente, precisa dialogar com o objeto de vocês. Que objeto é esse? É o objeto de estudo, né? Hoje, e aí vou trazer um exemplo, hoje a minha escrita, ela precisa se dar no campo da subjetividade. E eu não era, e também não sou, porque ainda estou caminhando, para uma escrita mais sensível. E é uma escrita que precisa ocorrer para que eu atinja o meu objeto, que é essa ideia da subjetividade, é uma escrita que precisa caminhar para o estilo de escrita de poesia, para o estilo de escrita de poemas, que é uma escrita mais sensível. E eu não tenho essa escrita sensível. Até porque a minha formação, que se deu no campo do direito, não vai fazer com que, da noite para o dia, eu tenha essa escrita sensível. Então, eu encontrei o meu estilo de escrita, né, inicial, identifiquei todos os meus erros, né, todas as coisas que eu posso melhorar na minha escrita, e agora eu identifiquei qual é o estilo de escrita que eu preciso encontrar, que é essa escrita mais subjetiva, essa escrita que se dá mais no campo do sensível. O que é que eu posso fazer para alcançar essa escrita? Primeiro passo, ler. E essa leitura, né, a gente só consegue escrever bem se a gente lê bem. Então, essa minha leitura, ela hoje se dá onde? No campo dos poemas, no campo da literatura, da poesia. Primeiro, identifiquem esse estilo de escrita que vocês têm, que vocês podem melhorar, tá certo? E depois procurem qual é o estilo de escrita que eu quero alcançar. E aí, esse estilo de escrita que vocês querem alcançar, vocês não vão encontrar apenas nos textos acadêmicos. Muitas vezes é preciso que vocês recorram a outras formas de escrita. E é justamente esse movimento que eu fiz.
Quando vocês encontrarem esse estilo de escrita, ele pode ser alterado, tá certo? O estilo de escrita, ele não vai ser um estilo de escrita que vocês vão utilizar eternamente e eu só escrevo dessa forma, não. Então, esse estilo de escrita, ele pode variar sem nenhum problema, tá? E aí, pensando nessa escrita de vocês, é importante que vocês tenham sempre as leituras de vocês. Por que isso? Porque o universo que a gente se propõe a estudar, né, o universo que a gente pretende estudar, todo dia existem novas informações acerca desse objeto de estudo. Então, se existem novas informações e vocês estão ainda passando por esse processo de seleção, é importante que vocês tenham essas leituras atualizadas para que vocês possam discorrer, né, sobre novas estatísticas, sobre novos achados acerca daquele universo que vocês estão pesquisando. Para que vocês não incorram, por exemplo, na possibilidade de, durante uma entrevista, ser apresentado a vocês um cenário que até então era desconhecido, que inclusive também aconteceu comigo. Então, assim, todos esses errinhos que eu estou apresentando para vocês aconteceu comigo. Então, eu ficava tão obcecada em verificar só o edital, só o edital, só o edital e cumprir o prazo, pensar ali nos requisitos, que eu acabava deixando algumas leituras de lado. Então, quando eu apresentei a minha proposta de mestrado, e vejam bem, eu discutia sobre mulheres, tinha ocorrido há pouco tempo antes dessa seleção, o reconhecimento de pessoas em situação de refúgio quando elas estivessem saindo do seu país em razão de perseguições de gênero. E eu não tinha essa informação no meu projeto, que era imprescindível para o que eu queria discutir, em razão de que essas leituras não estavam em guia. Então, essas leituras... E aí, percebam, leitura em guia não é só de texto acadêmico, gente. É de site, de entrevista, tipo G1, sabe? Claro que também não é para você citar o G1, né, na sua pesquisa. É para que você esteja absorvendo, né, essas informações acerca do seu universo de pesquisa. Então, de sites sites de informação, de revistas, e aí para além das revistas científicas, vocês observarem o que está sendo construído, né, em torno das teses e das dissertações, dos programas que vocês queiram pesquisar, para que, porventura, vocês não estejam desenvolvendo um projeto onde já tem uma tese ou uma dissertação, que é exatamente a mesma coisa, e aí você consegue trazer, né, para o seu projeto ainda o aspecto da inovação, que é o que esses PPGs procuram, né? O que é que de inédito, né? E aí, de inédito na ideia de inventar a roda, né? Mas qual é o aspecto novo que você apresenta? E aí, se você tem essas leituras em dia, se você tem essas pesquisas em dia, você acaba não incorrendo nesses erros. Isso mostra que aprendam sempre também com a experiência de outros autores, né? Se vocês colocarem aí no Google, né, pesquisa científica, vocês vão ter várias informações, né, para além dessas que a gente viu agora à tarde. Vocês vão ter várias informações de como esse caminho ele ocorre. Os módulos, mais à frente vocês vão ter um módulo com ela, a professora Natália fala muito dessa rede de apoio, né? Então, essas experiências com outros autores estão também ao redor das pessoas que estão com você. Para que vocês encontrem, né, a forma de escrita de vocês, né, estejam sempre com essas pessoas que de fato participam dessas seleções. Porque quando a gente começa a conversar com essas pessoas que também trocam essas experiências com a gente, o nosso ganho na escrita é muito maior. Então, isso que eu mostrei a vocês ao longo dessas dicas que a gente foi conversando, é muito do que o professor Fernando conversava comigo, das orientações que eu tive com ele, das experiências que eu troquei com outros colegas que vocês também vão conhecer ao longo dessas semanas, dos caminhos que a gente consegue para que essa escrita ela possa ocorrer. Então, é um exercício, né? Não vou dizer a vocês me inscrever, aí eu já disse também, né? Minha escrita hoje, ela está muito longe de qualquer possibilidade de perfeição, mas
um caminhar, sabe? É você ir ao longo da sua escrita verificando esses erros e refazendo, né? Reconstruindo, e você repensar a sua forma de escrever. Será que aquilo que eu estou escrevendo de fato alcança todos os sujeitos? Ou a minha escrita ainda está fechada apenas para o campo da educação? Ou a minha escrita ainda é muito fechada apenas para o campo do direito? Então, pensar aqui, uma pesquisa científica, ela deve alcançar todos os públicos e que, pelo fato dela não ter superlativos, jargões e gerúndios, ela não deixa de ser uma pesquisa científica, pelo contrário, ela é sim, só que agora ela é uma pesquisa científica muito melhorada. Eu preciso, para sair dessa escrita muito engessada, ler outras fontes, né? E aí, se for música, é letra de música, se for poesia, é para ler poesia, sim. Né? Se eu preciso, a minha pesquisa é para trabalhar com relatórios, e eu não tenho familiaridade com os termos das pesquisas que trabalham com relatórios. Então, você vai precisar começar a ler pesquisas que estudem, que trabalhem, que apresentem relatórios. Porque pesquisa é construção, né? Então, é impossível apresentar para vocês, né? Imagina, Natália, agora à tarde a gente vai ver a forma como você deve escrever o seu texto. Não é uma receita de bolo, né? A nossa escrita, ela é muito das nossas percepções, é muito das nossas subjetividades. Então, é um caminho que vocês vão encontrar, é um caminho que vocês vão construir. Vocês só precisam ter um pouco de paciência. Ela vai ser fundamental nesse percurso, né? Um pouco de paciência para que vocês encontrem nesse caminho aí, nesse percurso, a escrita de vocês. Então, o que eu apresentei hoje para vocês é muito mais a título de exemplos do que evitar para que a escrita de vocês fique mais limpa e fique mais fluida, né? E não uma forma de como vocês devem escrever, porque o texto acadêmico científico tem que ser escrito A mais B. Não é essa a ideia. Porque cada um aqui tem um universo de pesquisa, tem um objeto de pesquisa diferente. Então, a escrita acadêmica, ela não é uma conta, uma fração, uma conta de adição, enfim, não é isso. É a cara que vocês vão dar. Imagine que a gente vá pintar uma tela, né? Então, cada um de vocês vai ter a identidade de vocês nessa tela. Então, esse estilo de escrita, ele é autoral. Ele é a tela que vocês estão pintando. E é um processo, né? É um aprender, é um errar, é um construir. Mas façam desse caminhar, né? Tornem ele mais leve, levem em consideração, né? Essas dicas que eu consegui reunir aqui para vocês. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá certo? Caso vocês tenham alguma dúvida depois, podem entrar em contato comigo. Deixa eu colocar aqui meu e-mail. Aqui, coloquei lá no chat meu e-mail. E fico à disposição de vocês. Vocês receberam, né, o material anteriormente, né, com alguns capítulos. E aí percebam, dos livros que eu mandei para vocês, tem um que ele é como se fosse escrito de um diário de uma professora, ela falando da escrita dela enquanto pesquisadora. Então, nem sempre o nosso estilo de escrita a gente vai encontrar nesses textos acadêmicos, né? É preciso que a gente saia justamente para que a nossa escrita ela fique mais limpa e mais fluida. Então, fica aqui meu contato para vocês. Espero que eu tenha contribuído, né, de alguma forma aí para que vocês possam melhorar a escrita de vocês. Mas fico à disposição se vocês quiserem conversar comigo posteriormente, ou então se vocês tiverem alguma dúvida também, fiquem muito à vontade para trazer questões aqui para a gente conversar.